Olá, boa noite, Rio Grande do Sul. Começa agora o RS em Movimento, atualizando os principais fatos desta terça-feira, dia 7 de abril. Vamos juntos até às 8 da noite, levando muito conteúdo até você no canal 55.1 UHF 511 da Claro TV e também no canal Rede RS no YouTube. E a gente já começa indo lá para fora para conferir. Olha que céu maravilhoso, olha que lindo que tá esse entardecer nessa terça-feira, o céu completamente alaranjado em Porto Alegre, 22 graus, temperatura mais amena depois dessa chuva, essa chuva pesada que caiu aqui na capital agora no meio da tarde e deixando aí o entardecer uma temperatura, um pouquinho mais baixa aí do que a gente vinha acompanhando nos últimos dias. E a gente vai conferir agora os destaques da edição de hoje. Um relato emocionado do dono do restaurante atingido no acidente aéreo em Capão da Canoa. Em entrevista exclusiva à Rede RS, o empresário conta sobre a decisão de fechar o estabelecimento na Sexta-feira Santa, o que acabou salvando a vida dele e a dos funcionários. A queda do avião matou 4 pessoas que estavam a bordo. Medicamentos mais caros. Entrou em vigor neste mês o reajuste anual. A variação média é de 2,47%. De acordo com a Anvisa, os novos preços não são automáticos. Fabricantes e farmácias podem aplicar reajustes inferiores ou até manter os preços atuais. Um debate sobre os impactos no comércio global provocados pelo duelo entre Estados Unidos e China e o otimismo gaúcho, apesar dos desafios no setor da exportação. E ainda, a atuação de um ciclone extratropical impulsionado por uma frente fria diminui as temperaturas no Rio Grande do Sul. Fórum da Liberdade 2026. O maior evento pró-liberdade do mundo promete o melhor conteúdo de economia, negócios, política e cultura. A 39ª edição ocorrerá nos dias 9 e 10 de abril na PUC, em Porto Alegre. Promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais, o evento contará com a volta do economista e ex-ministro Paulo Guedes, após 18 anos desde a última participação, além de empresários e economistas nacionais e internacionais. No esporte, Júlia Brasil traz tudo sobre a estreia do tricolor gaúcho na Copa Sul-Americana. Isso e muito mais, agora, no RS em Movimento. E começamos o RS em Movimento já falando sobre futebol. O Grêmio viajou para o Uruguai na tarde dessa terça-feira para a estreia na Copa Sul-Americana e para falar sobre esse assunto eu já estou aqui na companhia da minha querida colega Júlia Brasil, que vai contar tudo pra gente. Júlia, boa noite. Boa noite, Cris. Primeiro eu te parabenizar pelo Dia do Jornalista. Parabéns a todos também que estão assistindo, que estão nos bastidores, aos colegas. E é claro, sempre uma honra estar aqui falando sobre futebol e tem bastante coisa pra gente falar hoje, Cris. Obrigada, Júlia. Já parabenizo você também. Aproveito o gancho aí para deixar um abraço a todos os nossos colegas. E eu tô bem feliz de estar aqui no RS em Movimento, cumprindo aqui a responsabilidade na ausência do Renato e na tua companhia, Tão bom a gente ver mais mulheres jornalistas, no mercado, isso me deixa bem feliz. É verdade, Cris, e eu digo assim, ainda mais eu que trabalho no jornalismo esportivo, que é tão dominado pelos homens, um ambiente que ainda é muito machista, então para mim é sempre muito bom ter colegas em todos os âmbitos, mas principalmente no jornalismo esportivo.
Vamos falar de Grêmio? Vamos falar de Grêmio, vamos falar. Conta tudo pra gente. Então, Cris, o Grêmio estreia amanhã na Copa Sul-Americana. Essa que é uma das competições que o Grêmio tem ao longo do ano. Uma competição que é muito importante, o Grêmio busca a taça. E além disso, a gente tem a questão financeira, né? Quanto mais o Grêmio avança, mais o Grêmio recebe. E tem todos os objetivos na temporada financeiros, justamente para sair do vermelho. Ainda mais o Grêmio, né? O Grêmio não pode ficar no vermelho de jeito nenhum, né? Nem pensar. Exatamente. Mas a questão é, então, que o Grêmio enfrenta amanhã o Montevideo City Torque. Sim, City porque é do Grupo City, né? Vamos abrasileirar um pouquinho. No Grupo City, que aqui no Brasil tem o Bahia, tem o Manchester City. Então é um grupo que tem bastante dinheiro, tem bastante envolvimento também no futebol. E esse Montevideo City Torque é um clube que é nascido em 2007. O meu irmão é nascido em 2007, Cris, 19 anos. 19 aninhos já. Então esse clube que tem 19 anos foi adquirido em 2017 pelo Grupo City, já participou de Sul-Americana em 2021, já participou de Libertadores, apesar de ter sido na fase preliminar em 2022, e agora então enfrenta o Grêmio. No estádio Centenário em Montevideo, então o Grêmio já foi para Montevideo e vai com desfalques. Mas antes de falar sobre o jogo, sobre o time, eu queria falar sobre os inscritos, Cris. Porque são 50 inscritos, né, de todos os jogadores, e aí é durante toda a competição. Desses 50, 29 são oriundos das categorias de base, o que representa 58%. O Grêmio, que é muito conhecido por ter e por usar muitos jogadores da base. Então a gente tem aí entre os goleiros, por exemplo, o Gabriel Grando, né, que hoje está no time profissional, mas é oriundo da base, o Thiago Beltrame, o João Vitor, entre os zagueiros, o Gustavo Martins, Luiz Eduardo, Vieri, os laterais, bom, se eu for falar todo mundo, são 29 jogadores, como eu disse. Mas outro destaque que eu faço sobre os atletas inscritos são os jogadores que estão nas categorias sub-17 e sub-20. Então o Grêmio está apostando bastante nas categorias de base como uma opção também para Luiz Castro. E aí eu destaco, por exemplo, entre os meio-campistas, o João Borne. Ele que foi muito bem ano passado, quando o Grêmio foi vice-campeão do Sub-17 no Campeonato Brasileiro, mas tem jogadores que sequer estrearam pela equipe profissional. Por exemplo, Danilo como meio-campista, Arthur Júnior, Adrielson, entre atacantes também Felipe Magalhães, o Ralé até já jogou, mas enfim, o Luca. Então, muitos nomes desconhecidos de quem não acompanha tanto as categorias de base. Às vezes tem torcedores que realmente só gostam do profissional, não acompanham o feminino, não acompanham a base, tá tudo certo, né? Todo mundo olha o que gosta. Mas fato é, então, que desses 50 inscritos, 29 são das categorias de base e 13 deles, como eu disse, nem jogaram ainda pelo profissional. Mas o que é bom porque também dá opções para o Luiz Castro. Certo. Júlia, olha, bom, eu sempre trago aqui a minha colinha quando a gente vai falar de futebol, porque eu não acompanho tanto futebol assim como você, então trago as minhas colinhas aqui. E aí eu tenho aqui a questão do time uruguaio, que é um time conhecido por força física. E aí eu queria a tua percepção, né? Queria te perguntar a tua percepção de quais são, assim, os desafios, né? O que o time vai enfrentar já nessa estreia encarando um time de força. Cris, eu acho que o maior desafio do Grêmio é o calendário. Não é nem o time adversário, é o calendário. Porque em abril o Grêmio tem 9 jogos. Então basicamente a cada 3 dias o Grêmio tem um jogo. E não somente isso, Cris, no sábado o Grêmio tem um Grenal. O primeiro Grenal do Campeonato Brasileiro, um Grenal que é muito importante porque Grêmio e Inter estão com 12 pontos, têm a mesma pontuação, o Grêmio está um pouquinho à frente por uma questão de saldo de gols, mas fato é que por causa disso o Luiz Castro vai poupar. Claro, a gente que acompanha o futebol sabe que o Montevideo City Torque é um clube em ascensão, né? Ele está em 6º lugar hoje no campeonato uruguaio. A diferença de pontos até não é tão grande. No final de semana poupou, empatou com o Danúbio, poupou pensando na estreia da Sul-Americana. Então a gente vê que são momentos opostos. Enquanto o Torque poupou no final de semana
pensando na Sul-Americana, o Grêmio vai poupar na Sul-Americana pensando no final de semana. Por quê? Grenal, né? Grenal é sempre Grenal, independente da competição, independente de que momento vive. E aí também tem a questão do favoritismo, que depois a gente pode falar sobre isso. Com certeza. E a gente já tem aí também mais informações do Inter? Podemos falar sobre o Internacional, que tem a semana cheia para trabalhar pensando justamente no Grenal. E esse é um dos motivos, agora a gente vinha falando de favoritismo, que colocam o Inter para muitos como favorito para o Grenal. E eu também acredito nisso, mas não só esse motivo, como outros. Além, o Grêmio, por exemplo, está a 3 jogos sem vencer. O que é terrível, porque o empate no final de semana contra o Remo, além de que, para mim, foi o pior jogo da temporada, jogo horrível, o Grêmio não conseguiu se impor em casa para o lanterna do campeonato, só não foi derrotado porque o Everton fez um grande jogo, grandes defesas, defendeu um pênalti, e o Remo também não conseguiu ser tão efetivo. Além disso, né, tem esse jogo no meio de semana. Já o Internacional vem com muita moral, porque venceu o Corinthians no final de semana na Neoquímica Arena, fora de casa, então, e o que é muito importante, derrubou até treinador, viu? Dorival Júnior foi demitido, inclusive Fernando Diniz foi apresentado hoje já lá no Corinthians, as coisas são rapidinhas, viu? Mas o Internacional, então, além de ter essa semana cheia, chega com vitória contra o Corinthians, né? O Corinthians sempre que é um grande adversário. O Inter que não vai poder contar com o Vitor Gabriel, o zagueiro levou o 3º cartão amarelo, mas tem o retorno do Félix Torres, que também é zagueiro, não pôde jogar contra o Corinthians porque pertence ao Corinthians, e outro retorno é o Bruno Tabata, ali no meio de campo, ele que não pôde jogar contra o Corinthians devido ao protocolo de concussão, que, para quem não sabe, quando o jogador se machuca, principalmente na cabeça, né, ele que no jogo em casa bateu a cabeça, caiu desacordado, foi uma cena horrível para quem estava acompanhando, mas então por causa desse protocolo tem que ficar um jogo fora, já ficou esse jogo fora, retorna naturalmente e deve retornar ao time. O Pesolano fez algumas alterações aí na equipe, está fazendo ela mais defensiva, então vamos ver se ele vai manter isso para o Grenal. Porque, primeiro, joga em casa, sábado às 8h30 da noite, expectativa de um Beira-Rio um pouco mais cheio do que nos últimos jogos, porque a torcida está deixando a desejar, mas, então, o Internacional, para mim, favorito pro Grenal. Favoritinho, então, aí, já temos. Não, eu digo para mim, né? Vamos ver, vamos aguardar. Depois a gente, no final de semana, aí a gente vê o que vai acontecer. E, bom, desfalque, então, que teria já resolvido, então, pelo que você trouxe aí pra gente, de informações do Internacional. E temos aí também, Júlia, a Copa Sul-Sudeste rolando. Isso, Cris. Só rapidinho, antes da gente falar da Copa Sul-Sudeste, eu queria dar um destaque, porque o Internacional vai lançar a sua nova camisa. A camisa número 2, que ela é uma homenagem aos 20 anos do Campeonato Mundial. Sim, já fazem 20 anos que o Internacional conquistou o Mundial em 2006, e aí vai ter essa homenagem. São 2.006 camisas em pré-venda, manga comprida, branca, essa homenagem, então, aos 20 anos do Mundial. Essa aí, a gente ainda não sabe a gente qual não é a tem camisa. O desenho ainda. Não, ainda não. Tem só esses spoilers aí que o Inter colocou, mas eu acho que vai estar muito bonita, porque eu acho a camisa de 2006 muito bonita. E desse ano já também tem a primeira, né, lançada, vermelha, já tem algumas coisas que remetem, como, por exemplo, o número e as letras. Essa última lançada do Grêmio também tá bonita. Tá. São 2 modelos, né, os últimos que foram lançados. E eu, tipo, no dia que foi lançado essa coisa da camiseta também o futebol é uma coisa a ser estudado pela NASA, né? No mesmo dia que foi anunciado e que saiu, já tinha gente andando com a camiseta na rua Porto Alegre, sim. Em cada esquina, assim. E isso que as camisas não são baratas, né, Cris? Nada baratas. A gente tá falando um papo de 400, 500 reais. Muita paixão envolvida, né? Muita paixão. Paixão e bolso. Sim. Mas vamos falar, assim, da Copa Sul-Sudeste, porque a gente tem Caju amanhã. Caju, Caxias contra a Juventude, clássico que acontece no Estádio Centenário, mas pra mim, Cris, 6 horas da tarde de uma quarta-feira é uma vergonha, viu? Porque pra colocar torcedor no estádio não tem como, né?
Imagina. Como é que faz, né? O pessoal nesse horário, a maioria ainda está recém saindo do trabalho, algumas pessoas trabalham até um pouco mais. A gente trabalha até mais tarde, né? A gente já não vai poder ir, viu, Caju? Não vai dar. Não contem com a gente. Não é um horário bacana, né? Aliás, tem ocorrido bastante jogos, né, Júlia, em horários assim que não são. Teve um jogo agora no final de semana, no meio do feriadão aí de Páscoa, num horário também. Sim. Final o Grêmio de tarde. jogou domingo às 8h30 da noite. Exatamente, num feriado de Páscoa, até me surpreendeu, porque foram 23 mil torcedores. Fiquei até surpresa. Mas o Internacional, por exemplo, no dia do show do Guns N' Roses, foi 7h30 da noite. Horrível, o horário já que é ruim, já com esse evento ficou pior ainda, 14 mil torcedores estiveram presentes. O jogo também não foi muito bom, então olha, guerreiros quem esteve lá. Quem está pensando aí nos horários, podia repensar, né? Exatamente. Ainda mais essa Copa Sul-Sudeste, que ela não tem tanta procura. Primeiro, porque é uma competição nova, é a primeira vez que está acontecendo, e são times alternativos, mais ou menos assim, porque são times que não jogam competições organizadas pela Conmebol. Então o Grêmio, por exemplo, por jogar a Sul-Americana não pode, o Internacional negou, né, disse que não queria jogar, e aí a vaga foi para o Caxias. Então a gente não tem uma atração tão grande, não é uma competição tão atrativa, e também não teve tanta busca comercial. Normalmente a gente vê nos campos aquelas placas ao redor que passam os comerciais. Na Copa Sul-Sudeste sequer tem isso, né? Então a gente também tem essa dificuldade. E os nossos times também não vêm bem, Cris. O Caxias, claro, como eu disse, são 2 de cada estado, então a gente tem Caxias e Juventude. O Caxias é o 3º colocado do Grupo A com 4 pontos, e o Juventude, Cris, é o lanterna e não pontuou ainda, o que é bem preocupante, porque na Série B também o Juventude ainda não venceu. Tem 2 derrotas e um empate, então o Juventude amanhã vai com time misto, não vai com time titular, mas também não vai com sub-20, como foi na estreia, mas precisa vencer, porque o negócio, olha, tá feio lá em Caxias do Sul. Vai ter que trabalhar então, hein? Até porque o Caxias também na estreia da Série C não foi bem, perdeu para o Brusque, então tá difícil. Vão ter que se puxar. Isso, a gente tem até uma arte aí, porque o Brusque então venceu do Caxias por 2-1, e ontem à noite o Ipiranga empatou em 1-1 com o Figueirense no Colosso da Lagoa. O futebol gaúcho tá preocupante, viu? A gente tava fazendo uma análise ali, nossos colegas das 4 divisões, e a gente tem vários times, só quem venceu foi o Internacional, o Grêmio empatou. E aí a gente tem aí, então, a derrota do Caxias, o empate do Ipiranga, e só o Brasil de Pelotas venceu na Série C. E o Juventude perdeu na Série B. Então, tem que dar uma melhorada. Com certeza. Então, a gente tem aí um Grenal, temos uma Sul-Americana. A Sul-Americana e a Copa Sudeste rolando, então, bastante coisa aí no futebol, Júlia. Graças a Deus, né? Muito bem, muito bem. Júlia Brasil sempre muito bem informada, sempre por dentro aí dos bastidores do futebol. E a gente vai seguir acompanhando aqui, Júlia. Depois, se tiver alguma novidade, você volta de novo para cá. Com certeza. Amanhã estaremos aqui para fazer um pré-jogo do Grêmio. Hoje a gente trouxe algumas informações, mas amanhã a gente fala mais sobre esse jogo que vai ser muito importante. Muita coisa ainda vai acontecer. Maravilha. Júlia, muito obrigada mais uma vez pelas informações todas aí do futebol. Eu que agradeço, Cris. Até amanhã. Até. Obrigada. Bom, e no próximo bloco a gente vai conferir o reajuste dos medicamentos que já está valendo, mas que nem todo remédio vai ficar mais caro. A gente vai entender como é que esse aumento chega ao consumidor e o que muda nas farmácias. A gente te conta logo depois do intervalo, a gente volta rapidinho e eu espero vocês. Estamos de volta com o programa RS em Movimento, aqui na Rede RS, o primeiro canal de notícias ao vivo do grupo Box Brasil. Entrou em vigor neste mês o reajuste anual dos medicamentos em todo o país. O aumento médio autorizado ficou em 2,47%,
o menor em quase 2 décadas e abaixo da inflação acumulada no período. Mas isso não significa que todos os remédios já estejam mais caros nas prateleiras. O repasse não é automático e pode variar conforme a política de cada farmácia, podendo ser aplicado de forma gradual ao longo do ano. Para a gente entender como é que esse reajuste chega até o consumidor, o que muda para o setor e também para os clientes, a gente vai conversar com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado, Leomar Rebem, que já está aqui conosco. Presidente Leomar, seja bem-vindo ao RS em Movimento. Uma boa noite para você. Primeiramente, Cris, nossa boa noite. Agradecemos a oportunidade de estarmos aí participando do programa RS em Movimento. E é importante esse debate e esses esclarecimentos. Haja visto que, às vezes, o consumidor não entende muito bem o que está acontecendo. Mas, como você mesmo já destacou, a média ficou em 2,47. Só que nós temos esse aumento, ele é efetuado em 3 níveis. No nível número 1, ele vem com 3,81, que são os produtos de alta concorrência. O nível 2 vem com 2,47, concorrência intermediária. E o nível 3 vem com 1,13, que são a baixa concorrência. Então, na média, o aumento fica em 2,47. Esse aumento ele é estabelecido pela Câmara, reguladora, que é a CAMED. E eles fazem esse reajuste, esse é um reajuste que acontece anualmente. E, então, dentro desses percentuais aí, esse ano eles entenderam que deveríamos ficar na média de 2,47. Que também, como já bem frisaste aí, está bem abaixo da inflação. Para os proprietários farmacêuticos, com certeza não é o que se esperava. Até haja visto que o nosso custo operacional está bem superior a isso, Mas para o consumidor, de certa forma, o consumidor sempre quer que não haja aumento nenhum. Claro. Mas do outro lado também existe o estabelecimento comercial que tem os seus compromissos com a folha de pagamento, com os encargos, com o aluguel, Enfim, são diversas despesas que têm que ser cumpridas. Então, é uma coisa que a gente também tem que saber respeitar e ver como o pessoal vai suportar essa carga aí tributária que vem, mais um 2,47 que não nos ajuda muito. Com certeza. A gente tem 2 lados nessa história, A gente tem, sim, a parte, como você disse, da indústria, do comércio, e tem o lado dos pacientes, das pessoas que precisam dos medicamentos, que, se não fosse aí esse índice abaixo da inflação, poderia ser pior, para quem precisa, principalmente aquelas pessoas que precisam de medicamentos contínuos, medicamentos muitas vezes que já são mais caros. E eu até gostaria de pedir que o senhor nos explicasse com relação a esses 3 níveis de concorrência, como é que isso chega lá no preço, na prateleira, E, no caso, o senhor tem aí farmácias, quanto mais o medicamento estiver sendo disponibilizado, mais esse preço vai, por óbvio, acabar tendo que descer nesse nível. É essa mais ou menos a lógica? Exatamente essa lógica. E nós temos agora também um ponto que, no momento, você bem frisou, nos últimos 20 anos é o menor aumento que tivemos, E o mais importante dessa questão também, esses percentuais nem sempre são praticados imediatamente. Haja visto que tem farmácias que optam, por elevações menores de preço a fim de conquistar e fidelizar os clientes. Hoje, se você verificar um grande número de farmácias existentes, até porque os percentuais que são praticados no comércio são bem superiores a 2,47. Então, nesse sentido, muitos até têm um estoque bastante elevado na sua farmácia, não praticam imediatamente esse desconto. Com isso, eles conquistam e fidelizam o seu cliente, eles vão e procuram, até porque
principalmente nas farmácias mais do interior, onde a fidelização é muito grande, onde o proprietário de farmácia conhece todo mundo, né? Então, é muito importante isso. Então, bom, a gente pode ter aí medicamentos que vão acabar subindo mais, outros menos, né? O que vai influenciar aí? Por que tem alguns medicamentos, né, Leomar, que às vezes acabam subindo muito mais? A nossa matéria-prima, né, Cris, toda ela é importada. Então, na medida que a gente enfrenta a importação, o custo é bem maior. Então, tem produtos, né, dependendo do laboratório, dependendo da indústria, vem com preços mais elevados. Hoje nós já temos os produtos genéricos e similares, que são produtos que são hoje fabricados aqui no Brasil. Com isso, o que acontece? Esses produtos se tornam uma concorrência e não tem essa carga tributária tão alta que nem os produtos que vêm de fora. Então, a CAMED, né, que é a Câmara Reguladora, eles fazem esses cálculos e muitas vezes nem nós não entendemos muito bem, até porque é uma determinação que vem de cima, que vem através da indústria e da distribuição, e nós, como proprietários de farmácia, simplesmente temos que colocar em prática, né? Então, é uma coisa assim bastante, digamos assim, complicada para entender até, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ser muito realista e dizer, né? Nós simplesmente repassamos para os nossos clientes. E eu, que sou proprietário de farmácia, eu procuro entender também o outro lado, que é o cliente, né? Porque muitas vezes, quando eu vou praticar outras compras no vestuário e tudo mais, a gente entende o custo que esse pessoal tem, né, para manter hoje um estabelecimento aberto. Só que o pessoal muitas vezes nos questiona por que tantas farmácias, né? Sim. É que nós, o brasileiro, se olhar hoje, né, aqui nós temos uma questão sazonal muito importante. O inverno, nós temos os idosos, então entra o período do pessoal ficar, né, com a gripe, vacinação e tudo mais, e as farmácias, elas são o primeiro ponto de apoio nos locais mais distantes, né, dos nossos 497 municípios. Num primeiro momento, as grandes redes não tinham muito interesse de irem mais nos municípios menores, com 8, 5, 10 mil habitantes. Hoje, os pequenos municípios e os proprietários de farmácias dos pequenos municípios estão começando a ter a concorrência forte dos grandes players, né? E esses grandes players estão indo lá e estão abrindo as suas lojas também em municípios menores. Com isso, fica bastante complicado a manutenção do pequeno e médio proprietário. Uhum. Mas nós, por outro lado, felizmente, temos aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde nós somos o berço do associativismo, e aí, através do associativismo, se criou, né, as associações, e nós temos diversas aqui no estado, né, começando com a Algafar, Sanar, Tchê, Vida, Associadas, enfim, tem tantas redes que estão aí para servir, mas essas farmácias se juntaram, as farmácias independentes, e pequenas e médias, e hoje elas têm condições de combater e concorrer de igual para igual com as grandes farmácias, porque elas compram um produto, né, em conjunto, eles fazem essa compra junto e têm condições de terem os mesmos preços que uma grande rede tem. Uhum. As farmácias independentes que querem continuar independentes e concorrer, com certeza estão com os dias contados. Eu até hoje, sabendo que teria esse encontro aí contigo, eu fui fazer uma apanhada de uma rede aqui, onde nós tivemos esse ano já, de hoje, do dia 1º de janeiro até hoje, 59 farmácias que entraram, que são farmácias independentes. Mas, ao mesmo tempo, nós já tivemos o fechamento de 39. Veja bem, então, também já tem 39 famílias, porque normalmente essas farmácias independentes são de farmácias familiares, e essas 39 famílias hoje também já tiveram que fechar o seu comércio,
em função das dificuldades que o mercado exige hoje. Anos atrás se perguntava, pô, a farmácia é um bom negócio? A farmácia era um ótimo negócio. Qual é o segundo melhor negócio? Também era a farmácia. Só que, num primeiro momento, a farmácia bem administrada era o melhor negócio. O segundo negócio era uma farmácia mais ou menos administrada. Hoje, quem não for atrás de uma gestão, atrás de se preparar e buscar, digamos, né, se preparar através da parte financeira, tributária, com treinamento e tudo mais, com certeza não vai ficar no mercado. Nós estamos com a inteligência artificial, que está vindo aí para nos auxiliar, tem tanta coisa que está vindo aí, então também aproveitamos a oportunidade para que os pequenos proprietários e médios proprietários se aperfeiçoem, busquem mais conhecimento, para que eles possam concorrer e se manter no comércio. O PIB do Estado hoje, no varejo, o varejo hoje representa 52%, então essas pequenas, médias empresas, em todos os segmentos, que hoje estão aí e mantendo essa máquina administrativa do Estado, que é tão importante, que a gente tem que manter o emprego, né? Nós temos que manter o nosso gaúcho em condições de ter uma vida digna e poder viver bem. Claro. Leomar, você mencionou a questão desses 4,47% abaixo da inflação, mas que para quem é comerciante, para quem é empresário, tem lá a sua farmácia, isso sim vai pesar. Existe algum risco de desabastecimento ou redução de oferta de medicamentos por conta desse aumento este ano ou não? Não temos nenhuma informação. Acreditamos que esse ano vamos passar tranquilamente sem termos esses problemas que normalmente acontecem em anos anteriores, né? Quando o valor era maior e tal, até porque em certos momentos a indústria e a distribuição seguravam o produto em função de pedir e tal, dos aumentos. Não temos nenhum conhecimento, né, com a indústria, a distribuição, que a gente tem contato diariamente. Acredito que esse ano a coisa vai ser bem tranquila e vamos passar esse momento aí, né, em águas calmas e serenas. Certo. Bom, e são todos os medicamentos de todos os tipos que estão aí enquadrados nesse reajuste? Todos os medicamentos estão enquadrados, mas mais um detalhe que eu quero dizer para o consumidor também, né? Não vá se buscar comprar assim afoitamente. Eu acho que o consumidor ele pode pesquisar, ele pode fazer uma pesquisa, ele pode ir nas farmácias, consultar. E mais um detalhe, Cris, em cada farmácia tem que ter um livro, tá? E esse livro consta o preço do medicamento, que é o preço que é estabelecido pela Câmara Reguladora. Nós podemos praticar até o preço máximo, nunca superior a esse preço. Agora, inferior, o proprietário tem o direito de fazer o que quiser, nunca superior. Então, quando o consumidor tiver dúvida, achar que algum preço está exagerado, está acima do esperado, ele pode pedir para o farmacêutico ou para o proprietário da farmácia que mostre o livro, né? E ali consta os preços dos medicamentos que são liberados e os preços que podem ser praticados. Claro. Bom, então, só para relembrar aí para o telespectador que o teto aí nesse reajuste é de 3,81%, mas a gente provavelmente tenha aí farmácias que provavelmente nem mexam nos valores, que possam até manter. Haja vista que a gente tem tantas farmácias, tanta concorrência, a concorrência é grande, né? Então, talvez aí algumas até possam manter. Leomar, certo? É isso que eu estou dizendo? Com certeza, né? Haja visto que esses 3,81, mas na média vai ficar em 2,47, com certeza a grande. Acredito que mais de 50% das farmácias vão trabalhar com a tabela anterior, né? E até porque, como eu disse, eles vão querer fidelizar o cliente e vão logo chegar e perguntar: tem aumento? Não tem aumento? Isso é uma das primeiras perguntas que se faz, né? E como esse percentual ele é pequeno, digamos assim, e eles vão trabalhar com a tabela anterior aí,
e as grandes redes, e a pequena e a média vai ter que seguir, porque senão fica para trás. Tem uma prática comum assim nas farmácias atualmente, que há um tempo atrás eu não lembro assim, de ter, que eu acho até bem engraçado, que é a farmácia sempre tenta te vender mais uma coisinha, né? Quando chega no caixa ali, olha, tá em promoção aqui a maquiagem, né? Ou olha, tem uma vitamina. Então, essa é uma prática nas farmácias bem atuais, assim, bem comuns atualmente. E aí tem um ponto que eu queria perguntar para o senhor, que é o seguinte: a gente tem farmácias hoje que vendem não só medicamentos, né? Vendem produtos de beleza, algumas vendem até sabão em pó. E existe um outro lado aí, né, do comércio, que é o mercado, o setor supermercadista, que acha ruim isso, que muitas vezes critica isso assim abertamente, porque acha que farmácia não deveria vender outros produtos. Como é que vocês deste ramo veem essas críticas? O que vocês acham dessa questão? Eu realmente, meu pensamento, esse é um pensamento do presidente e praticamente de toda a diretoria. Nós entendemos que hoje, por exemplo, os produtos que estão no check-out, ali, aquele chocolatezinho, uma água mineral, um refri, tem ali uma bala de goma, algumas coisas que tem no check-out, isso com certeza foi conquistado e nós entendemos que é perfeito ali, até porque a criança normalmente vem ali, quer um chiclete, quer alguma coisa, isso entendemos. Mas, de outra forma, nós também entendemos que, como existe uma legislação que pode ser vendido, né, às vezes a gente até brinca, até medicamentos, né, mas eu digo assim, o exagero que está sendo praticado, nós não concordamos com essa questão, né? Até porque nós temos uma lei que é a 13.021 e ela é bem clara, né? A farmácia é um estabelecimento de saúde, e no momento que nós estamos no estabelecimento de saúde, nós temos que ter cuidado nisso, né? Então, daqui a um pouco você está vendendo lá os produtos ração, outros produtos, os mais diversos que estão aí acontecendo, né? Nós entendemos que, até nós já tivemos reunidos com o presidente da AGA, dos supermercadistas, tivemos reunidos com o Conselho Regional de Farmácia também, e estamos tentando achar um meio termo para ajustar isso aí, né? Os supermercados, nesse aspecto, eles têm razão, né? Por que nós temos que nos tornar um supermercado, né? Claro. Então, alguns itens até se entende, mas não no aspecto tão exagerado que está acontecendo em alguns pontos, né? Certo. Tem gente vendendo pão, tem gente vendendo ração. Eu, como presidente também do sindicato, também sou vice-presidente da FEComércio, então a gente viaja, vai na CNC, em Brasília, vai nos outros estados, a gente percebe que também a prática é comum em outros estados, mas eu estou colocando aqui o pensamento nosso, que eu acho que deveria ser obedecido dessa forma aí, cada um no seu quadrado, cada um cuidando do seu. O farmacêutico, ele tem que estar ali pensando no nosso cliente, no paciente que está ali, dando orientação, mostrando para ele, né, o que esse medicamento pode ter como alguma contraindicação, né, explicando tudo, olha, esse que pode tomar, esse não pode tomar. E é bem claro, a farmácia é um estabelecimento de saúde e, como tal, tem que ser respeitado. Presidente, muito obrigada pela sua entrevista, pelas suas informações aqui passadas para o telespectador, e a gente segue aqui com as portas abertas para conversar novamente. Uma boa noite para você. Cris, ficamos muito agradecidos e, no momento que tiveres alguma dúvida, precisares de alguma informação, sempre estaremos à disposição para trazer as informações e esclarecimento para a população. Um grande abraço e uma boa noite para todos. Boa noite. Muito bem, falamos então com o presidente aqui do setor das farmácias do Rio Grande do Sul, Leomar Rebem. E
E agora a gente vai falar sobre um outro setor bastante importante aqui para a nossa economia, o Sindilojas, Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre, que tem uma nova diretoria para a gestão 2026-2030. E a cerimônia foi realizada na Associação Leopoldina Juvenil. A gente acompanha agora. A nova diretoria da entidade reúne representantes de diferentes perfis do varejo, com foco em inovação e qualificação do setor. O presidente Arcione Piva foi reconduzido ao cargo para o segundo mandato, após a eleição em fevereiro. O vice-presidente Tarcísio Pires também segue na função. A proposta é adaptar o comércio às mudanças no comportamento do consumidor e às transformações tecnológicas. Trabalhar inovação, trabalhar empreendedorismo, né? Desenvolver os varejistas, especialmente os menores, né? Os varejos pequenos, que Porto Alegre tem muitos, né? Grande maioria dos nossos varejistas, nossos associados são de pequeno e médio porte. Isso faz com que a gente tenha um trabalho maior e entregue mais essas coisas. Então é isso que nós vamos cuidar como prioridade nesses próximos 4 anos, né? Sem descuidar dos grandes varejistas, sem descuidar das grandes questões da cidade de Porto Alegre, tem muitas, né? E a gente tem um privilégio de estar muito bem relacionado com todos os órgãos públicos de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Isso nos ajuda, né? E nos dá também poder de estar liderando muitas ações que a Prefeitura, o Governo do Estado traz e que tem alguma influência com o varejo de Porto Alegre. A cerimônia de posse nesta segunda-feira teve a presença de lideranças do setor varejista e autoridades municipais e estaduais. Aqui prestigiando a posse do Sindilojas, né, que é uma entidade tão importante para o varejo do Rio Grande do Sul e certamente bem liderado aqui pelo Piva, que mais uma vez vai para a reeleição aí com a qualidade da sua gestão, melhorando cada vez mais também a representação desse setor junto às demais autoridades do Estado. O Sindilojas destacou os principais desafios enfrentados pelo setor. O maior é a taxa de juros de 14,75% ao ano. O cenário nosso, infelizmente, nos últimos 2 anos, principalmente ano passado, esse ano nós estamos indo meio de lado. Não está tendo muito crescimento, os custos estão aumentando. E, infelizmente, os nossos clientes também estão endividados. Esse é o nosso maior desafio. Nós temos o desafio dos nossos clientes estarem endividados por não ter condições financeiras. Temos o nosso desafio das bets, que isso atrapalha assim, os nossos funcionários, atrapalha os nossos clientes. É um ano desafiante com Copa do Mundo, com muitos feriados, eleições. Tudo isso tira um pouco do foco, né, de tu querer presentear pessoas, de querer melhorar um pouco a sua vida na sua casa e tudo mais, como comprar alguma coisa diferente. Mas nós somos lojistas no Brasil, estamos acostumados a esses desafios. Esse é mais um ano que nós vamos fazer esse ultrapassar e com toda a dedicação. E o Sindilojas está junto do lojista, né? Ajudá-lo a se capacitar melhor, ajudar o funcionário a se capacitar melhor, para nós termos um varejo pujante em Porto Alegre. Essa é a nossa meta. Os juros é um fator muito preocupante e que atrapalha muito, juros altos, óbvio, né? Atrapalha muito o varejista, porque o varejo depende muito de crédito, né? De prazos, de prestações. Com juro alto, isso dificulta muito os lojistas, os varejistas a darem o prazo. Diminuindo o prazo, aumenta, na verdade, prejudica, né, o consumo, né? Então aumenta o valor da prestação e aí não cabe no bolso do consumidor. Então melhorar os juros seria, vamos dizer assim, o grande benefício, né, que o poder público poderia dar para os varejistas nesse momento. Entre as ações previstas pelo Sindilojas para este ano está a realização da 12ª edição da Feira Brasileira do Varejo, nos dias 20, 21 e 22 de maio, na Fiergues. Um evento que trata muito sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre negócios e tem junto um congresso, né, que traz muitos palestrantes do Brasil inteiro, do mundo, né, para trazer exatamente novidades sobre o varejo. Tudo que a gente viu lá em Nova York em janeiro, na NRF, que é o maior evento de varejo do mundo, vai estar sendo reproduzido aqui em Porto Alegre de maneira mais direta, ou para que os nossos empreendedores aqui consigam aplicar no dia seguinte.
E eu já estou aqui na companhia do meu colega Irineu Guarnier, que tem mais uma edição do Ponto de Conexão. Boa noite, Irineu. Boa noite, Cris. Daqui a pouquinho, 9 horas, né? Agora mais cedo, teremos mais um Ponto de Conexão aí. E hoje, Cris, vamos falar sobre o Dia Mundial da Saúde, esta data tão importante, né? Para a gente fazer um balanço, uma reflexão sobre como estamos cuidando da nossa saúde física, mental, né? A saúde é um conjunto de fatores, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, que envolve aí saúde física, mental, bem-estar, né? Uma vida mais tranquila, enfim. Então hoje a gente vai trazer alguns especialistas aí para a gente poder conversar sobre esse assunto. Vão estar aqui conosco o Fabiano Ramos, que é diretor médico do Hospital São Lucas da PUC, a Sheila Martins, que é chefe do Serviço de Neurologia do Hospital Moinhos de Vento. Ela foi a primeira mulher brasileira e latino-americana a liderar a Organização Mundial de AVC, o único órgão global voltado exclusivamente ao acidente vascular cerebral. Também vai estar conosco o Marcos Dias Ferreira, que é integrante do Conselho de Representantes da ANRIGS, a Associação Médica do Estado, e completa a mesa desta noite o Ricardo Pedrini, que é diretor do CIMERS, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Então vamos ter aí um timaço de bons médicos, especialistas, para nos falar um pouquinho sobre a importância de fazer check-up, saúde preventiva, né? Todas essas questões aí que podem garantir uma vida mais longa e mais agradável. Com certeza, importante tema, né, Irineu? E a gente tem aí, então, o dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, e que também aí celebra a própria criação, né, da Organização Mundial da Saúde, que está trazendo também esse ano o tema do apoio à ciência, também valorização da ciência. E eu estava me lembrando aqui da pandemia, né? Que na pandemia a gente teve uma prova assim muito concreta, né? Do quanto a ciência é importante. Quanto é importante, quanta resistência, né? A OMS enfrentou quando comprou ali a campanha das vacinas, né? Quanta resistência houve às vacinas, e foram as vacinas que acabaram nos salvando da Covid-19, né? E nos tirando daquela situação tenebrosa. Foram as vacinas, né? Foi a ciência. Então é importante num dia como esse a gente lembrar mais uma vez a importância da ciência, do autocuidado, né? Da medicina preventiva, que a gente sabe, né, Cris, que infelizmente num país marcado por tantas desigualdades, ela não é acessível a todos. Nós temos aí tratamentos fantásticos, tecnologias incríveis que salvam vidas efetivamente, mas muitas pessoas não têm acesso a esses serviços, né? Irineu, então, logo mais, a partir das 9 da noite, ponto de conexão, então, com o Dia Mundial da Saúde. Muito obrigada, Irineu, pelas informações. Obrigado, Cris. Tenho certeza que vai ser um grande programa. Vamos lá, conto com a tua audiência. Estarei lá, com certeza. Obrigada. E agora a gente fala sobre uma entrevista exclusiva à Rede RS. O dono do restaurante Dom Inácio, atingido no acidente aéreo em Capão da Canoa, ele fez um relato emocionado sobre a decisão de não abrir o estabelecimento na Sexta-feira Santa, o que acabou salvando a vida dele e dos funcionários. A gente confere agora. Douglas, como é que foi o momento em que você recebeu a notícia de que o seu restaurante tinha sido atingido por esse acidente? Então, por volta das 11 horas da manhã, a gente acaba recebendo uma chamada de vídeo de um cliente e amigo nosso, desesperado, que dizia mais ou menos assim: pessoal, onde vocês estão? Venham imediatamente para o restaurante, porque um avião caiu sobre o restaurante de vocês e está queimando tudo. Prontamente, a gente não conseguiu sequer se vestir, fomos com a roupa que estávamos mesmo e nos dirigimos até lá. Quando nós chegamos, já havia o primeiro caminhão de bombeiros, já estava chegando também, e o restaurante sendo completamente tomado pelas chamas. Bom, vocês estavam com o restaurante fechado neste dia, mas se estivessem trabalhando, quantas pessoas estariam, né, no local, entre você, a sua família e os seus colaboradores, os seus funcionários?
Todos os anos, quando a gente serve o almoço da Sexta-feira Santa, uma ceia de Sexta-feira Santa, a gente acaba contratando mais colaboradores, né? Porque o movimento, ele de fato, ele é bem maior, né? Nós somos bastante tradicionais aqui em peixe e frutos do mar, então somos bastante procurados na Sexta-feira Santa. No mínimo 15 pessoas estariam trabalhando no momento, e dessas 15 pessoas, 5 seriam da minha família, né? Minha mãe, meu companheiro, meu irmão, a minha cunhada, e até mesmo meu sobrinho que veio passar a Páscoa conosco. Normalmente, como aconteceu nos outros anos, nas sextas-feiras, né, da Paixão, todos estariam lá nesse momento. Por que vocês resolveram fechar o restaurante nesta data? Sim, no dia 15 de março nós temos de férias coletivas de 15 dias. Dei férias coletivas para a equipe de 15 dias, voltaríamos então no dia 1º/4. No dia 1º/4, quando nós, antes de a gente retornar, a gente verificou que o sistema de ar-condicionado não estava funcionando bem, não estava com a eficiência que nós gostaríamos para bem atender os nossos clientes. Então, eu questionei a minha mãe, o meu companheiro, disse, olha, vamos fechar o restaurante, não vamos abrir nesse feriadão, a gente faz as reformas que tem que fazer, porque logo ali na frente, em Tiradentes, vai ter outro feriadão. Então, é importante que nesse feriadão também de bastante movimento, a gente esteja com a casa ok. E eles concordaram, então 2 dias antes do evento a gente acabou decidindo que não abriria. Eu sempre tenho comigo que ninguém explica a Deus, né? A gente tem essa religiosidade, esse sentimento. E eu sou muito grato e me emociono muito quando eu falo desse assunto, porque não há uma explicação para isso. É uma questão de momento, naqueles lapsos de minutos de pensamento, a gente decide não abrir, e isso acaba evitando uma tragédia muito, muito, muito grande. É óbvio que a gente se solidariza com as vítimas, porque, sem dúvida nenhuma, a gente teve um prejuízo muito grande, mas o prejuízo maior são daquelas famílias que perderam os seus entes, porque esses não têm condições de recomeçar, e nós temos. Deus nos deu essa chance de recomeçar. Então, é tudo muito recente ainda, é muito dolorido, entendeu? Tu chegar lá na frente, tu vê que tá tudo no chão, e principalmente tu perceber que um ambiente que tu pensou com todo amor e carinho para que as pessoas se reunissem com alegria, com afeto com as suas famílias, para se alimentar, para viver momentos de descontração, e aí tu está na frente desse estabelecimento, desse restaurante, já destruído pelas chamas, e ver corpos sendo retirados lá de dentro, e principalmente pensar que poderiam ser de teus famílias, dos teus familiares e dos teus colaboradores, isso mexe demais, 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 demais. A gente precisa, e a gente está fazendo isso, agradecer muito, muito pelo livramento, porque foi providência divina, não há outra explicação para isso. Há quanto tempo o restaurante ele funcionava ali, nesse local? O restaurante existe desde 2014 em Capão. Nós estávamos ali há 1 ano e 3 meses. Por que a gente procurou? Nós procuramos um local em expansão que tivesse bom estacionamento, que as pessoas conseguissem chegar logo ao restaurante. Então, nós pegamos um imóvel que é um imóvel simples e nós transformamos o imóvel. Nós fizemos uma reforma de 3 meses do imóvel e ficou lindo. Só tinha essa pequena questão ali do ar-condicionado. O salão de baixo nós não colocamos. Entendemos que só no salão de cima 2 aparelhos seriam suficientes, mas não eram. Então, esse era o único ajuste que a gente ia fazer, na questão da climatização. Mas estava lindo o restaurante, era um sonho. Passado esse susto enorme, essa tragédia tão grande que aconteceu, como é que vocês planejam reconstruir o negócio, reconstruir o local? A construção em si, que foi totalmente destruída, a reconstrução dela em torno de R$450 mil. E o nosso prejuízo ali de equipamentos, enfim, de louçaria, de todas as mesas, cadeiras, enfim, tudo que é necessário para reabrir o restaurante, R$395 mil. É bastante, né? Isso chega quase a R$1 milhão, né? Eu vou te dizer uma coisa que eu ainda não havia comentado com ninguém. Se nós permanecermos ali, se decidirmos reconstruir ali, nós vamos fazer no centro do restaurante um memorial
né, em homenagem às 4 vítimas ali, para que as pessoas se lembrem com carinho dessas pessoas que perderam a vida ali, né? Eu acho que isso é muito importante. Bom, Douglas, e para a gente encerrar, sempre que ocorrem situações como essa, de uma grande tragédia, né, ou de algo imprevisto, ou quando se escapa de algo tão terrível, sempre há uma ressignificação, né, da existência, da vida. Como é que ficou isso para você, né? Como é que isso está ressoando para você? Primeiro, um sentimento de gratidão de, ao levantar de manhã, conseguir abraçar os meus familiares. Dar um beijo na minha mãe, conviver com eles, oportunidade que, infelizmente, as vítimas não tiveram. Tudo volta a ter um significado diferente, né? A gente passa a ver a vida de uma forma diferente. Na correria do dia a dia, a gente acaba não conseguindo, né, ter a dimensão de pequenos gestos, de pequenas coisas. Existem pessoas, clientes que nos ligam. Tem um cliente de Fortaleza que entrou em contato conosco, dizendo que viu a reportagem lá, se solidarizando e dizendo, olha, contem conosco, quando a gente for de novo a Capão da Canoa, nós queremos te visitar e te dar um abraço. Esses gestos, eles merecem ser valorizados acima de qualquer coisa, são muito importantes. Para nós é o que fica como gratidão a Deus por esse livramento e a certeza de que nós fizemos coisas boas, porque muitas pessoas, muitos clientes entraram em contato conosco, muitas pessoas vieram se solidarizar com a gente, e isso para nós foi muito importante. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista, pela sua disponibilidade em conversar conosco. Eu só tenho a agradecer a atuação de todos vocês da imprensa, porque isso é uma atenção, é um carinho que vocês estão tendo com todos nós, seja conosco no restaurante, com as próprias vítimas do acidente, bem informando a população do que aconteceu e nos auxiliando nesse momento. Isso é muito importante para nós. A gente só tem a agradecer a vocês, porque para nós é um gesto de carinho, sem dúvida. E uma mulher foi encontrada morta dentro de casa em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, na manhã desta terça-feira. A veridiana de Barros Alves tinha 43 anos e apresentava sinais de estrangulamento e ferimentos por faca no pescoço. O companheiro dela se apresentou à polícia e confessou o crime. Ele foi preso em flagrante por feminicídio. A veridiana tinha um filho e uma filha menores de idade de relacionamentos anteriores. Horas depois, outro feminicídio foi registrado no estado, desta vez em Parobé, no Vale do Paranhana. Ana Beatriz Fernandes da Rocha tinha 20 anos e era natural de Salvador, na Bahia. Ela foi morta a facadas dentro de casa. O principal suspeito é o companheiro que fugiu após o crime, mas foi localizado e preso na cidade de Glorinha. Com os 2 casos registrados nesta terça-feira, o Rio Grande do Sul chega a 27 feminicídios em 2026. Nenhum dos casos registrados hoje tinha histórico de violência doméstica. A seguir, vem aí o Fórum da Liberdade 2026. A edição desse ano acontece nos dias 9 e 10 de abril, aqui na PUC, e a gente te conta os detalhes desse que é um dos maiores espaços de debates de ideias da América Latina. Logo depois do intervalo, a gente conta tudo para você. Até lá! Estamos de volta com o programa RS em Movimento, aqui pela Rede RS. Porto Alegre se prepara para receber mais uma edição do Fórum da Liberdade, um dos maiores e mais influentes espaços de debate de ideias da América Latina. No ano passado, o evento reuniu mais de 6 mil pessoas na PUC para discutir inovação, desenvolvimento e os desafios que moldam o cenário político e econômico. Agora, nos dias 9 e 10 de abril, próxima quinta e sexta-feira, o Fórum volta com a promessa de provocar reflexões e ampliar o diálogo sobre os caminhos do Brasil e do mundo.
Para falar sobre o que está sendo preparado para esta edição, eu recebo Gustavo Fernandes, que é o diretor de formação do Instituto de Estudos Empresariais. Seja muito bem-vindo, Gustavo, ao Rede RS, ao RS em Movimento. E eu já dei uma olhadinha aqui na programação, vi que tem aí palestrantes importantes, né? Figuras conhecidas, outras não tão conhecidas, mas com certeza com conteúdo bastante relevante para nos trazer. Boa noite. Boa noite, Cris. Muito obrigado por nos receber. É um prazer estar falando para o público qualificadíssimo do RS Movimento e contar um pouquinho do Fórum da Liberdade, que foi montado a muitas mãos pelos associados do IEE, pela comunidade do IEE, para trazer um conteúdo de altíssima qualidade em diferentes frentes, seja na economia, na política, na sociologia, para conseguir ter uma visão mais ampla sobre uma pergunta que a gente acha que carrega duas perguntas, que é: o Brasil tem jeito, né? O Brasil tem um jeito para melhorar e para seguir prosperando e se qualificando enquanto nação, trazendo prosperidade para a nossa sociedade, né? E será também que nós, enquanto brasileiros, não temos um jeito? Qual que é o nosso jeito? Qual que é a nossa matriz, né? E como é que nós podemos alinhar o jeito para o Brasil com o nosso jeito, né? E para isso nós buscamos algumas das mentes mais brilhantes que esse país já produziu e que outros países já produziram para nos ajudar a investigar esse problema. Nós teremos aí, como tu comentou, nomes muito conhecidos, como o ex-ministro Paulo Guedes, né? E alguns dos nossos presidenciáveis também. E teremos nomes que, para o público leigo, às vezes podem não ser conhecidos, mas para o público técnico traz muita empolgação. Eu sou um grande fã, por exemplo, da professora Deidre McCloskey, que trabalha sobre o grande enriquecimento que o mundo passou nas últimas 3 décadas, né? E como esse enriquecimento é fundado em uma série de valores e ideias que nós deveríamos ter em alta estima, né? Para ter um Brasil próspero e que nos orgulhe. Gustavo, você estava falando, né, da questão do qual é o jeito do Brasil, né, e logo, né, inevitável vem aquela frase, o jeitinho brasileiro, né, que a gente tanto escuta, né, e que às vezes até é falado de uma forma pejorativa, mas a gente precisa reconhecer que o jeitinho brasileiro também é muito criativo, também é muito empreendedor e que muitas vezes dá certo de uma forma assim, genial, né? Então, acredito que isso vai perpassar, provavelmente, os debates que vão acontecer no evento. Isso certamente está na genética do evento. Nós pensamos o evento a partir dessa discussão. Nós reconhecemos que o brasileiro é um povo trabalhador, criativo, dedicado, se destaca no mundo quando vai trabalhar em outros países, muitas vezes, inclusive, mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, né? É um povo que ainda tem uma dificuldade de reconhecer a própria história, de reconhecer os próprios heróis que participaram da estruturação do país como um todo e quais foram as suas contribuições, né? É um povo que às vezes não consegue reconhecer que, em que pese às vezes nós estejamos distantes, por ser um país continental, nós temos muitas coisas que nos aproximam e essas idiosincrasias são justamente as coisas que nós queremos debater no Fórum da Liberdade. Ao longo do ano, no IEE, nós debatemos esse tema, lemos livros que são obras tradicionalíssimas, né, como Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, para justamente fazer uma investigação sobre quais são as nossas origens, qual é a nossa matriz, para poder aí sim dizer para onde nós deveríamos rumar, para onde nós deveríamos ir, né? De onde viemos, quem somos e para onde vamos, em certa medida, né? Com certeza. E, bom, eu acredito que esse é um momento, assim, muito importante para falar sobre isso, porque a gente está passando por muitas transformações no mundo, muitos desafios, né? A gente tem guerra acontecendo, tudo isso acaba influenciando todos os segmentos, né? E como que a gente lida com isso, né? Quais são os desafios que a gente vai ter que enfrentar no próximo ano, daqui 5 anos, 10 anos, né? Como é que você vê isso? Eu acho que nós temos 2 caminhos para olhar para os problemas e a gente deve trabalhar com essas 2 visões, né? A gente tem que ter uma análise de consequência sobre as coisas, sobre como a gente se posiciona no cenário internacional, sobre quais são as políticas públicas que nós vamos priorizar, dado que o orçamento é um cobertor curto, né? Sempre falta. Mas também nós não podemos apenas olhar sobre essa perspectiva. Nós também devemos olhar, e acho que o Fórum vai apontar muito nesse sentido, para quais são os nossos valores, o que nós fazemos e o que nós não fazemos enquanto nação.
né? Porque às vezes se a gente apenas olha o viés de consequência, a gente trabalha com uma lógica de curto prazo. E o Brasil está muito acostumado com lógica de curto prazo. Como que eu consigo gerar popularidade para ganhar a eleição? Como eu consigo fazer um plano aqui de 1, 2 anos para entregar alguma coisa que vai me dar um ativo eleitoral? E aí, por vezes, coisas que são absolutamente fundamentais ficam em segundo plano. Nós tivemos uma grande alegria nos últimos anos, que foi o marco do saneamento. O marco do saneamento foi, e eu acho que é um ótimo exemplo por causa disso, o caso de uma pauta que ficava escondida, literalmente, debaixo da terra, né? E que era fundamental, e que é de longo prazo. Né? E através do marco de saneamento nós decidimos enquanto nação que é inaceitável que boa parte da população não tenha esgoto tratado. É uma discussão de valores, não é uma discussão simplesmente sobre ganhar um ativo político aqui ou ali, mas nós decidimos como nação que isso é prioritário. Criamos uma política pública que tem funcionado, tem expandido cobertura, né? E contou inclusive com membros honorários do IEE na ideia de formulação dessa política pública. Né? Então, nós temos que ter essas duas visões. Nós temos que olhar o curto prazo para que a gente não sofra consequências de coisas que estão acontecendo num horizonte próximo, né? Mas também temos que ter projetos de longo prazo sobre que nação nós queremos ser, como nós queremos nos portar, quais são as nossas prioridades. Então, o IE tenta trabalhar esses dois planos. Se tu comentasse na questão da guerra, né? Nós temos alguns professores, como o Dennis Rosenfield, que é especialista nesse tema, né? Para tratar sobre as guerras e nos ajudar a entender como essas questões geopolíticas que estão acontecendo na atualidade vão influenciar no dia a dia do brasileiro. Né? Mas também temos pessoas, como eu comentei com a professora Deidre, que vão tentar fazer uma abordagem mais de longo prazo, mais de valores. O fórum tenta conjugar essas duas visões éticas, né? A filosofia chama da ética utilitarista e a ética deontológica, né? Então, o fórum tenta juntar essas duas coisas. Bom, a gente acaba de ter em Porto Alegre a finalização do South Summit, né? Que traz toda a questão da inovação, da tecnologia, né? Tivemos a oportunidade de participar lá com a reportagem em alguns momentos e a gente vê muita gente jovem com a economia criativa, né, levando projetos, trazendo inovação para a periferia. Esse é um movimento também que a gente percebe crescendo, né, os jovens se apropriando de toda essa tecnologia que está disponível atualmente e tentando levar isso para lugares que provavelmente isso não fosse chegar, né? Acredito que essa é uma parte também importante desse debate, né? É muito importante isso. O IEE tem um projeto que chama IEE Impacto, que visa justamente levar autonomia financeira, capacitação e empregabilidade para jovens em situação de vulnerabilidade. E nós vamos contar com 700 jovens que estarão presentes no Fórum da Liberdade desse programa, né? Para poder ter acesso a esse conteúdo, porque nós justamente achamos que isso é o que emancipa as pessoas, é o que torna elas autônomas, donas da própria vida. E eu acho que os jovens hoje têm se apropriado muito desse discurso porque eles aprenderam que não vale a pena tão somente esperar que o governo resolva esses problemas. É necessário puxar o protagonismo e dizer, não, como é que eu posso ser alguém que faz a diferença na minha comunidade? Como é que eu posso criar uma empresa que, além de me dar lucro, resolve um problema de uma comunidade? Como nós vemos várias em Porto Alegre, que é a agência Besouro, um exemplo disso, mas temos vários, de que são projetos de cunho social, que, claro, têm fins lucrativos, mas resolvem problemas públicos seríssimos, né? Então, nós temos muito orgulho dos projetos que o IE conduz para levar as ideias da liberdade e as ideias de as pessoas serem donas da própria vida, serem protagonistas da própria história, não só para os espaços que elas já convencionalmente são ditas, mas também para lugares que muitas vezes não tinha acesso a essa mensagem, né? Não tinha esse contato com as ideias da liberdade, como a gente chama. Perfeito. Bom, você falou um pouco de uma das palestrantes que vai estar ali. A gente tem aqui, eu estou com a programação aberta, a gente tem o ex-ministro Paulo Guedes, que já participou, eu acho que durante uns 5 ou 6 anos de outras edições, mas que fazia um tempo, né, que não participava e agora retorna, então, como palestrante do evento. Nós temos um carinho enorme pelo ex-ministro. Achamos que ele fez uma gestão muito benéfica para a nação brasileira. A Lei de Liberdade Econômica é uma lei que emancipa especialmente a população mais pobre, porque começa a poder empreender sem depender
de atos de liberação do poder público. Então, a pessoa consegue abrir aí uma barbearia, né? Consegue abrir empreendimentos que têm um baixo risco sem depender da aprovação do Estado para começar a operar. Então, achamos que esse tipo de iniciativa é extremamente transformadora. Somos muito gratos, e gratos pelo tempo dele também, que ele abriu na agenda dele, que é extremamente disputada. Sim, né? imagino. Para estar voluntariamente aí trazendo para Porto Alegre as ideias, né? Que colocam uma nação, um povo no que ele chama, e eu concordo com ele, que é o caminho da prosperidade, né? É o caminho para um desenvolvimento econômico sólido, para uma nação digna e que consegue combater, acima de tudo, a miséria e a pobreza. Muito bem, a gente tem até tem aí o card, né, da palestra do Paulo Guedes e também de outros palestrantes, né? Temos a economista, autora, né, membro do Instituto Cato, e que eu acho que era aqui que você falou anteriormente, né? Temos o Fernando Schuller, cientista político, né? Professor, Jorge Quiroga, ex-presidente da Bolívia. Ex-presidente da Bolívia. Temos aí uma turma muito relevante, muito importante aí, né? Com certeza vai ser um evento grandioso, né, Gustavo? Essa é a ideia. O fórum é um presente para a cidade que o IEM entrega pontualmente há 39 anos. Essa edição é mais um exemplo desse esforço, dessa dedicação que a instituição faz para entregar um presente para a cidade. São palestras de alto nível, de fácil acesso, sem alto custo, né? Para que toda a população possa entrar em contato com o que tem, na nossa opinião, de mais elevado em termos de economia, política, sociologia e empreendedorismo, né? Nós temos grandes empreendedores também que vão estar contribuindo nos painéis e vão nos ajudar a ter uma visão ainda mais ampla sobre os problemas que o Brasil enfrenta, né? Então, maravilha. A gente tem então aí já a programação aí apresentada, né, para o pessoal que está nos assistindo. Então, vamos passar para o pessoal aí, então, dias 9 e 10, Gustavo? Dias 9 e 10 de abril na PUC, começando às 8 horas da manhã, terminando ali pelas 8 horas da noite. Vai ser um evento extremamente recheado, com um ecossistema completo de evento, 3 palcos simultâneos. Então, no palco principal está tendo esse tema que eu não tenho tanto interesse, no palco secundário vai ter um tema do teu interesse, certamente. Nós temos um ecossistema que conta com vários parceiros que ajudam a construir, né, um fórum que atende a diferentes perfis, e nós queremos vocês lá para colocar a visão de vocês sobre o Brasil e sobre o jeito do brasileiro. Maravilha. Ó, quem quiser acompanhar o programa, saber da programação, a gente tem aí o site na tela, então, evento.forumdaliberdade.com.br. Também nesse site tem os ingressos, então pode acessar a programação ali. Gustavo, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, né, trazendo aí os detalhes sobre esse evento importante que a gente vai ter aí pela frente. Muito obrigado, foi um prazer conversar contigo hoje da noite. Prazer foi nosso, muito obrigada. Obrigado. Boa noite. E a gente também fala sobre o duelo entre Estados Unidos e China e os impactos no comércio global. Esse foi o tema do Almoço da Exportação, realizado em Porto Alegre, um evento que reuniu especialistas e lideranças para discutir os desafios e as oportunidades para o setor exportador brasileiro. O encontro, promovido pelo Conselho do Prêmio Exportação Rio Grande do Sul, colocou em debate como a disputa entre as duas maiores potências do mundo tem redesenhado a dinâmica do comércio internacional. As análises foram conduzidas pelo economista Fernando Urich e pelo escritor Ricardo Jeromel. Hoje o almoço vai discutir a guerra entre os poderes, entre Estados Unidos e China, que a gente acha que é o que vai agregar hoje para a empresa exportadora. Ano passado a gente já falava em taxação. E agora a gente fala em taxação, mas a guerra vai pressionar muitas empresas, né? E cada dia mais a resiliência das empresas gaúchas vai necessitar criatividade, se desafiar para enfrentar esses desafios globais. Fernando Urich destacou o realinhamento da economia mundial a partir das tensões entre Estados Unidos e China, com impactos diretos nas relações comerciais e nos negócios. Hoje se fala bastante sobre
desequilíbrios econômicos globais, que envolve os países que são exportadores e que têm uma balança comercial superavitária e muito superavitária, como é o caso da China, mas não é apenas China, a Europa também, Japão e do outro lado alguns países que são deficitários, especialmente Estados Unidos. E chegamos num momento da economia mundial em que esses desequilíbrios, fortes superávites de um lado e fortes déficits de outro, estão chegando a um ponto insustentável. Historicamente, esses momentos geraram crises financeiras, crises econômicas, e é por isso que várias entidades supranacionais, como o Fundo Monetário Internacional, os países do G7, Banco da Inglaterra, começam a defender cada vez mais a ideia de controlar esses desequilíbrios, de rebalancear economias. E no meio disso tudo estamos nós, Brasil, que temos que lidar com esse cenário macro complexo e que afeta muito justamente a exportação, né? Em meio às mudanças nas políticas comerciais, o evento buscou preparar o empresariado para um cenário mais instável, marcado por tarifas, disputas monetárias e avanços tecnológicos. O escritor Ricardo Jeromel participou de forma online. Ele falou sobre a transformação das cadeias globais e defendeu que empresas adotem uma mentalidade de crescimento para competir em um mundo cada vez mais multipolar. Jeromel também comentou sobre a relação comercial entre o Brasil e a China. Desde 2019, a cada ano, o Brasil bate recorde de volume de negócio em relação à China. A China se tornou o nosso maior parceiro de comércio em 2009, espantando 80 anos dos Estados Unidos. E no ano passado, o Brasil fez mais do que o dobro de negócios com a China do que com os Estados Unidos. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul elegeu o novo presidente da entidade para a gestão 2026-2027. Com 237 votos, o prefeito de Imbé, Luiz Henrique Vedovato, foi escolhido para comandar a FAMURS. Vedovato assume no lugar da prefeita de Nonoai, Adriane Perim, de Oliveira, seguindo o sistema de rodízio entre os partidos. O novo presidente destacou que a gestão deve focar no fortalecimento institucional e no apoio direto às cidades, principalmente as de pequeno porte. A posse está marcada para o dia 30 de abril, em Imbé. O início do outono foi de calor, mas hoje já choveu e a temperatura diminuiu. A gente vai ao Estúdio do Tempo com Lucas Canever para saber o que a gente pode esperar da meteorologia para amanhã. Boa noite, Canever. Olá, boa noite, Cris, e boa noite para você também que nos acompanha aqui no Estúdio do Tempo da Rede RS. Ao longo dessa semana, a gente vai ter uma mudança no padrão observado nesse início de outono. Os primeiros dias dessa nova estação foram de muito calor, inclusive parecidas com as temperaturas de verão. E agora, com a atuação de um ciclone extratropical que se formou entre a Argentina e o Uruguai e a chegada de uma nova frente fria, a chuva deve continuar no Rio Grande do Sul. E por falar em chuva, essa terça-feira começou com instabilidade desde cedo. De acordo com as estações do Instituto Nacional de Meteorologia, Santa Maria foi a cidade que registrou os maiores acumulados, com 97 milímetros. Também tem previsão de ressaca no mar por causa do ciclone, e vem mais chuva por aí. Na quarta-feira, a gente vai ter previsão de chuva lá no sul do estado, com volumes que podem chegar até os 30 milímetros de precipitação. Agora, no norte do Rio Grande do Sul, na Serra e no litoral, os acumulados oscilam de 5 a 15 milímetros. Nas outras regiões, o tempo fica mais nublado, mas não se descarta a chance de garoa. As rajadas de vento também devem soprar a uma velocidade de 60 a 80 km por hora. As temperaturas mínimas vão oscilar entre 13 e 19 graus e as máximas de 17 a 27 graus. Vamos ao nosso giro pelo estado e dar uma conferida em como o tempo fica amanhã em algumas cidades, começando pela Serra Gaúcha. Caxias do Sul deve ter uma tarde nublada com possibilidade de chuva ao longo do dia. As mínimas vão ser de 13 graus e elas devem ser registradas ao longo da noite. E as máximas chegam até os 22 graus.
Assim como é o caso de Gramado, também na Serra Gaúcha, porém lá as mínimas ficam um pouco mais elevadas, ao redor de 16, também um dia nublado com previsão de chuva. Vamos para o norte do estado. Erechim deve registrar marcas dos 16 até os 23 graus nessa quarta-feira. Em Santa Rosa, as mínimas ficam ao redor dos 18 graus, com máximas para ir até os 24. Por lá, o tempo fica firme. O sol pode até aparecer um pouquinho entre nuvens. Vamos lá para a fronteira oeste agora, ver como é que fica a situação em Uruguaiana, onde as máximas devem chegar até os 24 graus e as mínimas podem ficar na casa dos 17. Lá, a chance de instabilidade é muito baixa. Se acontecer, vai ser só uma garoa. No centro do estado, em Santa Maria, cidade que registrou os 97 milímetros de precipitação agora com a chegada desse ciclone, lá deve ser de tempo firme. E a temperatura vai dos 17 até os 23 graus. Em Santa Cruz do Sul, vamos para a região dos vales nesse momento, onde as marcas vão dos 15 até os 24 graus. E por lá, pode chover um pouco também. Mas é lá no sul do estado que pode chover mais. Pelotas é uma cidade que deve registrar precipitação, os volumes podem ficar um pouco maiores do que nas outras cidades. E a temperatura vai dos 14 aos 25 graus. No litoral norte, Torres, cidade que faz divisa com Santa Catarina, também tem previsão de chuva, com marcas que vão dos 17 até os 29 graus. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, as mínimas ficam ao redor dos 18 graus, com máximas de 24. Temperaturas bem inferiores ao que a gente viu na semana passada. E aqui, a gente também tem chance de chuva passageira ao longo da tarde. Por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Uma boa noite. Obrigada, Lucas Canever. E o jornalista e comentarista esportivo da Rede RS, Rogério Amaral, recebeu a medalha Alberto André nesta terça-feira, 7 de abril, dia do jornalista. A honraria foi entregue pela Associação Rio-Grandense de Imprensa, a ARI, em uma cerimônia no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Além do trabalho na Rede RS, Rogério também é presidente da Associação Gaúcha dos Cronistas Esportivos e também da Associação Brasileira dos Cronistas Esportivos. A medalha recebe o nome do jornalista Alberto André, que presidiu a ARI durante 34 anos. Além de Rogério, outros 9 profissionais receberam a homenagem. No Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola, o Ministério Público do Rio Grande do Sul promoveu um seminário sobre o tema, visando a prevenção e respostas institucionais. Cerca de 4 em cada 10 estudantes brasileiros de 13 a 17 anos já sofreram bullying na escola. Os dados foram divulgados pela Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2024, realizada pelo IBGE em março deste ano. O tema foi debatido durante o seminário do MPRS, que teve como objetivo qualificar profissionais das redes de educação, proteção e sistema de justiça quanto às estratégias de prevenção, responsabilização e proteção de crianças e adolescentes diante de situações de bullying e cyberbullying. Na maioria dos casos acontece em relação a adolescentes, é uma fase do desenvolvimento da vida, né, onde eles precisam ter o pertencimento. E sofrer um bullying ou cyberbullying afeta justamente o sentimento que eles têm, por isso que causa tanta dor e sofrimento em relação aos seus pares, que são os seus colegas, os seus amigos. Então é um grande desafio porque afeta a saúde mental desses estudantes, muitas vezes é motivo de infrequência escolar e nós temos pela FICAI 4.0, dados de 2024, onde mais de 1.000 alunos estiveram fora da escola por motivo de bullying. Em 2025, quase 1.000 alunos e sabemos que tem subnotificação. Então, é um tema muito atual e presente. O ECA Digital, que entrou em vigor há pouco tempo também, ele pensa nessa questão e traz uma responsabilidade para as próprias empresas de retirarem qualquer tipo de conteúdo que esteja no ambiente digital e que traga o bullying ou cyberbullying, intimidação ou incite a violência em relação a crianças ou adolescentes. Então, uma série de estratégias que nós precisamos estar atentos e a capacitação dos profissionais da rede de educação e da própria rede de proteção é indispensável para que nós possamos
possamos minimizar os efeitos do bullying. A família ela tem um papel também essencial, não é uma função exclusiva da escola, mas o ambiente escolar muitas vezes é onde o bullying ou o cyberbullying acaba acontecendo. E a família também precisa dialogar com os estudantes em casa, estar presente na vida desses estudantes e também traduzir valores, né? Transmitir para eles o respeito ao outro. Isso é para uma formação de um cidadão e uma sociedade mais justa para o futuro. O RS em Movimento fica por aqui. Eu espero vocês amanhã às 6h30 da tarde. Uma boa noite para você e até lá.